Boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Em nome do Senhor. Vocês podem sentar só um instantinho para... deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esta é uma cidade que eu visitei muitas vezes, mas pode ter certeza, e preguei muitas vezes aqui, mas eu creio que hoje é muito diferente. Amém. Daqueles dias passados. A gente pensava que era maduro e era bebê. A gente estava vivendo um momento da inocência. Tinha tanta coisa que a gente não via, né? E Deus não permitiu que a gente visse, porque não era o momento, não era a hora. Mas chegou um tempo que tudo foi descortinado. Eu creio de todo o meu coração. Dá para dar uma paradinha nisso, me jogou para cá, porque a minha garganta gosta de vento. Isso só para poupar. Amanhã tem 2 cultos. Não, pode deixar ligado, só para ir para lá, só não tem problema não. É só para não bater de testa comigo. Porque a minha garganta é sensível ao vento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou aqui com todo o meu coração. Quando eu me proponho fazer uma coisa, eu procuro fazer da melhor maneira que Deus me dá condição para fazer. Então, por isso, pastor Aparecido, quero dizer para o irmão que é um prazer estar com vocês aqui na cidade de Rio Claro, né? Tinha tanta gente aqui que a gente conheceu, né? Hoje se resumiu quase que 90 e mais 98%, muita gente. Mas eu estou agradecido por ver aqui também os irmãos de São Carlos, pastor Indomar, seus companheiros ali, que veio aqui, está conosco, para ter esse companheirismo. É muito bom vê-los aqui. E que hoje está comigo aqui o irmão André, que é o diácono, está ali. Nós temos um músico, um pianista e editor, que é o irmão Elias. O irmão Ivonei, põe a mão para cima aí. Se eu esquecer, você me fala. O irmão Ivo, que cantou. A minha neta, a neta mais bonita que eu tenho, é aquela uma ali, ó. Eu não ia falar, né? Eu não ia falar. A Cristiane, a nossa música, está ali, a mãe Cristiane. A irmã Jaqueline, as crianças, a irmã Jaqueline, a irmã Sônia, a esposa do irmão Bonei, e o irmão João, que está por aí, né? O irmão João, esposo da irmã Jaqueline. Não, é que ou ele fala ou eu, né? Entendeu? E o irmão João está cuidando do menino aí. Então são os que vieram comigo. Lembrei de outros? E o Hélio é o meu genro. Ele é da área da saúde. Se alguém ficar doente, fala com ele aqui, resolve. Tá bom? E o Hélio também, ele é músico nosso. E nesta noite eu quero trazer uma meditação. Creio que não será uma pregação, não será um sermão. Quero trazer uma meditação, e algo que Deus me deu a hora que estava saindo para cá.
eu tinha procurado esse assunto e depois não tinha falado sobre ele, mas eu quero falar bem pausadamente. Eu vou deixar minha religião de lado, porque se ficar religioso é difícil demais. Eu não quero ficar religioso, porque eu sou bastante religioso quando prego. Vocês me conhecem, né? Então não vai ser religioso hoje, tá bom? Mas eu prometo ficar religioso um dia aqui. E Deus abençoe a congregação. Amém. E nós estamos empenhados em fazer o melhor. Tudo que Deus nos dá condições para fazer, nós iremos fazer prazerosamente. Aproveitar o restinho que eu tenho para dar. Eu quero dar cada dia da minha vida, cada pequenos esforços que eu possa realizar, quero dedicar ao Senhor. Amém. Tá? A gente faz algum tempo que prega o Evangelho, desde a década de 80, e Deus nos deu a oportunidade de atravessar, de passar por outro lado. Nós tivemos, pastor Lindomar é muito bom de vídeo, viu? Não sou bom assim não. Depois um vídeo aí, achei importante aquele vídeo lá. O cemitério. Foi você que colocou o cemitério lá, não foi? Não, está aqui, no grupo. Não foi você não? Foi. Boa lembrança, entendeu? Então a gente passou por tantos lugares e hoje eu estava vendo, né, o comentário, tinha 208 pastores naquele ajuntamento, 208 pastores. Falei, perdeu por pouco para nós, né? Perdeu por pouco, a gente tem um pouquinho mais que 208. Então tem muita gente lá. E Deus escreveu de uma maneira que hoje nós estamos lendo de maneira certa, porque nós não esperávamos que a mensagem fosse tão rejeitada neste país, rejeitada de uma maneira sumária. Eu não esperava que isso viesse a acontecer. A rejeição sempre nós temos, nós vemos, convivemos com isso. Mas uma rejeição, como houve, e virou até um fanatismo, aquilo eu quero dizer para vocês que aquilo me surpreendeu. Pessoas que a gente fazia uma avaliação de um conhecimento muito grande da mensagem e depois a gente descobre que era somente letra, intelecto, não tinha nada do Espírito. E hoje chegamos a essa realidade, essa verdade, e nós estamos finalizando, estamos terminando sem sombra de dúvida. Nós estamos fechando a porta. Nós fomos chamados para pôr fim no tempo e abrir a eternidade. Nós fomos chamados para fazer o arremate da obra, terminar a obra. E é um grande privilégio. Eu passei 40 anos, né, e saí do outro lado. E saber que mesmo na minha velhice Deus me deu graça para estar terminando a obra junto com os jovens, né? Que o pastor Lindomar é jovem perto de mim, é jovem com toda a dinâmica e com toda a saúde que ele tem para trabalhar, e ele chegou nesse ponto muito primeiro do que eu, porque eu tive que penar muitos anos para chegar aqui, e ele chegou, né, chegou na hora, a hora que a porta abriu ele entrou, e eu fiquei batendo na porta, né, até que a porta abriu bem no final. Então um longo trabalho, né,
cheguei aqui, mas a verdade é que todos iremos chegar juntos. Amém. Nenhum adiante do outro, juntos. Amém. A minha leitura nesta noite é São Mateus, capítulo 3, versículo 13. Quero tomar 3 pontos nesta noite, da presença do Senhor Jesus. Aliás, 4, 4 acontecimentos que relacionam o ministério que nós hoje somos dele embaixadores. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. Dá uma viradinha na sua Bíblia e leia comigo um pouquinho de Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, Aleluia. Abrimos sua palavra. Sim, meu Deus. Este livro, Senhor, Aleluia. Que está aqui em forma de papel, está aqui em forma mecânica. Aleluia. Mas este livro vai muito além daquilo que nós podemos entender na mente. Sim. Nós temos a mente de Cristo, Aleluia. como Paulo disse, para entender as Escrituras. E Paulo falou: eu não vim com sublimidade de palavras sábias, palavras inteligentes, mas eu vim com a demonstração do poder e do Espírito do Senhor. Aleluia. Para que vocês não apoiassem na minha sabedoria, sim, mas no que está escrito, aleluia, no que o Espírito tem revelado. Aleluia. Nós não apoiamos, Senhor, nas nossas condições, nossa capacidade intelectual de absorver um assunto, mas cremos na inspiração divina. Quando abrimos a boca,
o Espírito do Senhor se faz presente. Amém. O seu povo é abençoado, ajudado Aleluia. e encorajado a caminhar. Encoraja-nos nessa hora final, Senhor. Aleluia. Dá-nos força e graça para vencer todos os embates que estão por diante. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, amados. O que eu devo dizer, se eu não cobrir o que eu devo falar, mas eu espero fazer entendido. O maior evento que ocorreu foi na primeira vinda no Rio Jordão, quando a terra e os céus se encontraram, quando Deus se manifestou em carne. João não recebeu um livro como esta Bíblia, ele não recebeu os pergaminhos dos profetas e nem o Pentateuco de Moisés. João olhou para um homem de carne e osso, como ele disse: este é ele. Amém. Essa é a palavra Amém. que todos os profetas falaram. Esta é a palavra prometida que viria, que Isaías disse que viria. Aqui está ele. E apontou para ele e disse: esse é o Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E quando João falou, Deus veio e vindicou o que João disse. Confirmou. Se João falasse e houvesse um silêncio e não houvesse nada além disso, ficava no que João disse. Amém. Esse é o Cordeiro de Deus, tudo bem. Ele apontou, ele crê assim e é um problema dele. Mas naquela hora os céus abriram. Amém. E uma voz ecoou do céu e vindicou as palavras do profeta: este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Amém. Esse é o tabernáculo que eu construí para minha morada. Esse veio do pó, não nasceu da terra, mas foi gerado no ventre, e é um homem de carne e osso, do pó. Adão foi tirado do pó. Deus tirou Adão do pó, e quando Deus tirou Adão, ele trouxe com Adão uma mulher. Jesus não veio pela via de Adão, e nem pela via de Abel, que foi através do ato sexual. Jesus veio pela palavra. Amém. Pela palavra. Amém. Porque o Verbo se encarnou, o Espírito do Senhor fez sombra sobre aquela mulher e criou dentro do seu ventre um ente santo. Então ele não foi tirado da terra, porque ele era uma parte da terra que tinha que redimir aqueles que não estavam redimidos, mas que eram potencialmente aqueles que seriam redimidos. Então um pecador não pode salvar o outro. Como que o Senhor ia me redimir se ele nascesse, se ele viesse do pó como Adão? Porque a terra tinha sido amaldiçoada. E se a terra estava amaldiçoada, não podia tirar um ser humano da terra, como Adão foi tirado da terra. Então ele não veio da terra, ele veio da palavra no ventre de Maria, mas aquele corpo era um corpo, palavra, feito do pó da terra, não que saiu da terra, mas saiu da palavra falada. Então ele veio com poder nas suas veias para redimir toda a semente eleita que viria depois dele em todas as eras. Tá? Então aí está aquele grande evento. João falou e os céus confirmaram: este é o meu filho amado, em quem me compraz habitar. Amém. Foi um grande evento. Não houve nada maior na história do que aquilo.
teve muitos grandes eventos. Sabemos que Elias parou o céu, sabemos que Elias multiplicou o azeite da viúva, sabemos que Moisés chamou as pragas no Egito, conhecemos isto, mas de um homem descer na terra e o outro apontar e dizer: este aí é o próprio Deus, esse aí é Deus encarnado. Tá? Nunca houve na história um evento como aquele. Nunca houve na história da igreja, que nós lemos a história da igreja. Eu sou um leitor de história, agora eu já estou cansado de ler, mas li tanta coisa de história, coisas que são boas, que aproveito, coisas também que são descartáveis, né? Bons escritores também que falam pelo cotovelo, assim vai por aí fora. Mas tem ótimos escritores. E li muitas boas coisas da história da igreja, desde os dias de Paulo até terminar aqui no fim da era da igreja. Mas uma coisa eu digo: não houve na história das 7 eras da igreja que repetisse a cena do Jordão. Eu queria que esse bando de cegos escutasse isso, sentasse na cadeira e desse uma oportunidade para ele, para a alma dele, tá? Sentasse na cadeira e não interpelasse, não questionasse, não interrogasse, mas que eles parassem um pouquinho na vida para pensar sobre isso. Contar a história do Rio Ohio se conta através dos dias, desde 1933, saiu no jornal, lá para o Canadá, Estados Unidos, repetiu exatamente aquilo. O profeta batizava a 17ª pessoa, e o céu abriu, e o pilar de fogo desceu. Não disse: esse é o meu filho amado, mas disse: a tua mensagem é a mensagem do meu filho, e esta mensagem precursará a minha segunda vinda. Você vê a grandeza, a importância daquele ocorrido no Rio Ohio. Era o próprio Deus que falou. Amém. Não foi nenhuma encenação. Próprio Deus desceu ali e vindicou que aquele homem era o seu profeta. Amém. E quem estava descendo no Rio Ohio era o próprio Senhor Jesus Cristo, na forma de um pilar de fogo. Aleluia. Graças a Deus. Isso foi nos nossos dias, isso foi para a nossa era, isso foi no nosso tempo, foi em 33. E do Rio Jordão, 3 anos e 6 meses mais tarde, nós vamos encontrar que um grupo de pessoas viu o mesmo Jesus que eu e que você tem tido o privilégio de ver. Eles viram Jesus ressuscitado. Paremos para pensar: mas Jesus tem se apresentado em nosso meio ressuscitado? Eu pergunto: quantas eras a palavra ficou na sepultura? Quantas eras passaram? 7 eras passaram. Mas tinha que vir uma ressurreição da palavra. Amém. A palavra tinha que ser ressuscitada. Amém. E não houve ressurreição na era dos reformadores da palavra. Ninguém abriu a palavra. Mas quando chegou nos dias de Malaquias 4, 5 e 6, quando chegou os dias de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, a palavra tinha que abrir, a palavra tinha que sair da sepultura. A palavra tinha que sair dos escombros religiosos denominacionais e ela tinha que aparecer. A palavra
ela tinha que ser ressuscitada. Amém. E para a palavra ser ressuscitada, então teria alguém para receber isso e para ver isso e para dar boas-vindas a esta palavra que foi levantada, revelada e aberta quando os céus abriram. Amém. E é por isto que aqueles que fazem parte da palavra, aqueles que são eleitos, tinha que sair, porque a palavra saiu para chamar, a palavra saiu ecoando, é a pomba fazendo, arrulhando sobre a terra e chamando os que eram parte da terra, mas que tinham eleição, para pôr vida naquela semente que tinha sido levantada. É a razão pela qual eu, você, nós deixamos todo o sistema do homem. Amém. Porque Deus não pode parar, nós não podemos manter o Espírito Santo entre quatro paredes, manter o Espírito Santo entre os nossos conceitos religiosos e os nossos caprichos doutrinários para favorecer a nós mesmos. O Espírito Santo é uma pomba que tem que voar com toda a liberdade. Amém. Então a razão que a palavra, quando ela abriu, então alguém tinha que estar recebendo esta abertura. Amém. E a palavra abriu. Isso foi um embate de 5 anos, de 2000 a 2005. E a palavra abriu. Aqueles que estavam todos entusiasmados do meu tempo, quando viu o preço, passaram o sebo na canela e tchau, desapareceram. Agora perguntei para mim, por que eu? Por que ficar numa condição tão desconfortável como eu fiquei na cidade de São Paulo? Comecei sozinho na abertura, continuo sozinho, na capital de São Paulo e nas cidades que faz parte da grande São Paulo. Ninguém naquela região fala da terceira puxada, e quando fala é suprimido, é combatido, para não propagar esse assunto, que é um assunto venenoso para o povo da mensagem. Então era muito mais cômodo, não é? A gente dá a mão por o meu amigo lá de São Paulo, que vocês conhecem, posso citar o nome dele com toda a liberdade, já acho que alguns de vocês conhecem aqui, o pastor Adilson Souza Sena. Dá a mão para ele e vão caminhar junto. Pode ter certeza que eu estava numa situação bem confortável. Pode ter certeza. E entre os 208 lá eu fazia parte, era 209. Hoje, naquele ajuntamento 208, seria 209. Mas não podia chegar a 209. Tinha que ser 208, porque eu não estava lá. Eu não faço parte. Mas não no sentido de ser uma pessoa implacável, religiosa, e combater apenas por um capricho. Aonde a palavra não tem liberdade, você também não tem liberdade. Aonde a palavra não entra, você fica do lado de fora com a palavra. Amém. E isso tem um preço. Viu, moço? Tem um preço. Pregar a abertura da palavra, tem um preço. Nós não sabemos os desdobramentos que virão por diante ainda, o que irá acontecer por diante. Temos que estar preparados para qualquer evento. Quando nós reunimos para ouvir a palavra, como estou pregando um pouquinho aqui nesta noite, falando um pouco dessas coisas, nós estamos nos preparando
Deus está nos dando um treinamento para o que está chegando aí, para o que está vindo aí. Verdade. E nós podemos observar que aqueles que têm um cheio de vida, aqueles que foram atraídos, esta atração que é a palavra, que é nesta hora a abertura desses mistérios, eles não conseguem ficar quieto e nem parado. Um lugar confortável, gostoso, um lugar que você gosta de estar, não importa se é uma catedral ou se é uma pequena sala como esta, mas se Deus está ali, não importa, é o lugar que eu devo estar, eu amo estar ali, porque quando alguém abrir a boca, Deus vai ecoar a sua palavra. Amém. Graças a Deus. Agora, eu vou ler um pouquinho, tá? Para sustentar o que eu estou falando, mas eu quero dizer que o Rio Jordão terminou na ressurreição de Cristo, e nós sabemos que ali, aquela igreja que permaneceu até o fim, encontrou com ele ressuscitado. Amém. Tinha dois lá que era um pouquinho assim, supersticioso, né? Ele saiu cedo, né? Jesus ressuscitou domingo de manhã e eles já estavam viajando para a cidade deles, voltando para a vida secular. Os dois discípulos que foram para Emaús. Então o Senhor disse: deixa eles irem. Deixa eles irem. Por que não ficaram um pouquinho mais? Por que eles não acompanharam aquelas mulheres, acompanharam Pedro e chegassem até na sepultura? Que eles iam encontrar um anjo, que lá tinha um anjo sentado e perguntou: o que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Por que procurai os vivos dentre os mortos? Você percebe que quando você entra em um lugar de âmbito religioso, você percebe se ele está ali ou não. E por que muitos não continuaram? Porque a presença dele não estava lá. E ele atrai a presença do eleito. Uma coisa que eu quero dizer a vocês: duvide de tudo na sua vida que você desejar, mas nunca duvide da sua eleição. Amém. Amém. Da sua predestinação. Amém. Aqui nessa cidade, eu não sei onde é por aqui, tem uma igreja aqui, grande, não sei quantos tem lá. Isso aí. Por que vocês não estão lá? Lá tem bastante gente. Dá até fazer umas festinhas, né? Fazer umas viagens, muita gente, né? Então, quando tem muita gente, tem material humano para você ter companheirismo, para muitas coisas. E quando a igreja é pequena, você não tem muito que trabalhar no sentido humano. Mas se tiver em um ambiente, que seja portador da deidade, aquele lugar é aprazível. É aprazível, porque o nosso companheirismo é com a carne e osso, mas é com o Espírito do Senhor. Agora, então eles viram, e Jesus foi atrás deles. Falei: não, esses camaradas estão escapando, eu vou atrás deles. Jesus estava ressuscitado, mas não apareceu ressuscitado para eles. Conversou numa conversa formal, pregou 6 horas, pregou um sermão escaldante para eles. E quando ele pregava, falava dos profetas, e falava da crucificação, e falava das profecias. Estão ouvindo? Que coisa, esse negócio aí está aqui, ó. Isso aqui queima aqui dentro, mas ele está falando coisas que bate. E caminharam até que o sol se pôs. E eles entraram para dormir naquela edificação, e Jesus
continuou a viagem. Que coisa impressionante. Eles não queriam passar a noite sem ele. Ele pregou 6 horas para nós. Vamos tomar uma refeição agora. 6 horas sem comer, caminhando. Mas foi tão bom estar com ele. Que companheirismo. Como ele pregou tão maravilhosamente para nós. Como ele discorreu sobre os profetas. Que pregador é esse? Onde será que ele é? Qual a igreja que ele é? Aceitou o convite. Eu vou entrar com vocês. Sentou-se à mesa, tudo preparadinho para comer. Jesus tomou o pão, levantou. Acabou ali. Eles voltaram rapidamente para encontrar, para dar a notícia. Olha, Jesus ressuscitou, viu? Ele entrou na casa lá, e a hora que ele foi partir o pão, os nossos olhos abriram e vimos que ele está ressuscitado. Ele voltou para dar a notícia. Os dois voltaram para dar a notícia. Mas quando vai dar a notícia já tinha chegado primeiro. O pessoal de lá já sabia da história que eles iam contar. Amém? Jesus só foi buscar eles, trazê-los de volta. Agora, você acha que eles, onde eles foram depois daquele episódio, daquele acontecimento, para onde eles foram? Será que eles continuaram indo para Emaús, para plantar, para criar, ou seja, na vida secular? Ou eles regaçaram a manga e foram anunciar: olha, aquele que viveu conosco, aquele que abriu os olhos dos cegos, os paralíticos andaram, a tempestade parou, os mortos levantaram, ele ressuscitou. Agora nós vamos pregar que ele ressuscitou da morte, pregar com intrepidez e com coragem. Deus tem levantado, sim, homens que podem se pôr em pé no púlpito e dizer: Jesus Cristo está ressuscitado nesta noite em nosso meio. Aqui está a sua palavra viva em nosso meio. Amém. E você sabe que eles não tinham tudo ainda, né? Não tinham tudo. Aí esperaram 40 dias. Esperaram completar os 50 dias. Aí aquele Jesus que apareceu, que comeu com eles, aquele Jesus agora entra de portas fechadas e diz: Tomé, põe a mão aqui. Ele não precisava ir lá com o lado rasgado, ele não precisava ir lá com as marcas dos cravos, mas ele foi. E Tomé olhou para ele. Que experiência, hein? Eu estava duvidando, e agora, hein? Ele está aqui, é ele mesmo. Vocês pensam que eu sou um fantasma? Eu quero comer com vocês. Pegou pão, comeu e foi embora. Aquele Jesus voltou em Atos dos Apóstolos. Veio sobre aqueles 120. Agora eles tiveram um entendimento que ele não estava mais na pessoa de um homem, que ele estava em sua igreja. Amém. Que cada um era portador daquele mesmo Jesus que eles conheceram. Amém. E ressuscitou. Aleluia. A mesma, a grande questão, a chave é essa. A grande questão, que aquela unção, aquele Cristo que viveu no William Branham, aquele Cristo que revelava os segredos dos corações, que criou par de olhos, que criou perna onde não tinha, aquele que parou a tempestade, aquela unção estava sobre o homem William Branham. William Branham foi a casa, o tabernáculo, a casa que Deus agradou morar aqui, e Deus preparou aquele homem para manifestar Jesus Cristo para a noiva. Acontece que aquela unção, o William Branham foi embora, o seu ministério está encerrado, mas Apocalipse capítulo 10 verso 8 não está encerrado. Amém. A unção que estava sobre o profeta está na noiva. Amém. Está no eleito.
E se alguém interrogar, perguntar, nós temos aí passagens e passagens da Bíblia para provar que não. A unção de Elias ficou sobre quem? Eliseu. Moisés fez o quê? Pegou a unção dele e pôs sobre 70 homens. Não foi isso que aconteceu? Então, a unção que estava sobre o profeta está no eleito nesta hora, tá? Então a noiva foi ungida. O primeiro plano que Deus fez foi abrir os nossos olhos, cair as escamas, abrir a palavra para vê-lo em nosso meio. E nós estamos indo para uma jornada e cumprir-se em nós o que Paulo escreveu. Alarido tem passado, voz de arcanjo está presente, mas tem que haver uma voz para chamar 7 igrejas, chamar 7 eras da igreja, chamar 7 grupos, que cada um descansa com o seu mensageiro. Mas quando nós falamos que esta voz está aqui para chamar, aí você vai passar a ser uma pessoa desprezível por uma afirmação dessa, tá? Mas se a voz estava em Cristo, que chamou Lázaro, o profeta vem e diz, a mesma voz está nela para chamar os santos que estão na 6ª dimensão. Aleluia. Por um outro lado, paremos para pensar o que irá acontecer se esta voz está nela. A pirâmide, ela tem 7 degraus, e você sabe que do 7º para o 8º há uma separação. A pedra angular é Cristo. Amém. A pedra angular é ela. É trazer Adão e Eva juntos novamente, com uma página de redenção completa. É trazer Jesus Cristo e ela na pedra angular. A pedra angular é Cristo e ela, a noiva, é a pedra angular. Amém. Então Cristo nela faz-se a pedra angular. Amém. Amém. Agora sim, agora vou abrir aqui alguns parágrafos para não ficar só no que eu estou dizendo. Deixa eu pegar aqui aqui, está diante de mim. 7º selo, tá? 7º selo, 406, 407. Vamos lá. Só um pouquinho agora. Diz o profeta: vocês recordam, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca não estava escrita, e os anjos me levaram para dentro daquela pirâmide deles, e os mistérios de Deus, conhecidos somente por eles, agora eles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos que estavam dentro da pirâmide. O anjo que estava à minha esquerda realmente seria o último ou o 7º anjo, se nós os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda. Eu olhava para ele em direção ao oeste. Ele vindo em direção ao leste seria do lado esquerdo. Então aquela seria a última mensagem do anjo, muito notável. Vocês recordam como eu disse que ele tinha
ou seja, ele tinha sua cabeça voltada para trás e suas grandes asas pontiagudas, e como ele voou diretamente até a mim. Agora, este sétimo anjo, ele ainda é uma coisa notável. Nós não sabemos ainda o que é, porque não foi permitido ser rompido. Quem é este ser? Um homem chegar diante de uma audiência e falar para o mundo que ele foi tomado junto com aqueles anjos, e diz, olhando de frente, esse anjo estava da esquerda para a direita, ele era quem? O sétimo. O que ele tinha? Os mistérios dos 7 selos, os 7 mistérios que fechou as Escrituras, agora está sendo aberto. Amém. Então Deus tinha que começar como começou em Atos 2:38, no batido em nome de Jesus Cristo. Começou no Rio Ohio em nome do Senhor Jesus Cristo, até que essa palavra venha à pessoa que Deus tem levantado e abre esses mistérios e diz, esse é o sétimo. Será? E isso aconteceu, se você ler a história, o profeta tinha descido assim, era uma gruta, né? Ele desceu para ver, para atirar no javali, e o seu amigo estava do outro lado. Quando ele desceu, chegou lá no fundo, ele começou a tirar uns carrapichos da calça, lembra-se disso? Sim. E deu uma explosão. Quando aquela explosão rompeu, ele olhou, tinha do lado dele 7 anjos. Isso foi no 8 de março de 63. Foi exatamente quando Cristo veio ao seu profeta para abrir os mistérios. Ele tinha aparecido no dia 28 de fevereiro, 8 dias antes, na nuvem. Agora foi invisível. O mundo viu a nuvem. Até hoje se discute aquela nuvem. A ciência discutiu muito sobre aquela nuvem. Saiu em várias revistas. O mundo ficou sabendo daquela nuvem, que nunca ninguém pôde esclarecer aquele acontecimento. Mas quando o Senhor veio para o Umbrana, lá no cânion não tinha ninguém para filmar, não tinha ninguém para registrar 7 anjos chegando no Umbrana, tomando parte com aquele anjo que era o sétimo, que era o Senhor. Ali então a palavra foi aberta. Então, quando nós lemos o profeta falando dos 7 selos, o profeta às vezes está até gaguejando para tentar encaixar o assunto, mas Deus fez com que o profeta falasse daquele jeitinho, com reticências, às vezes gaguejando, às vezes confundindo até um versículo da Bíblia. Deus fez tudo isso pela permissão de Deus, mas quem abriu esses mistérios foi exatamente o anjo que encontrou o irmão Brana lá no Monte do Sol, que estava em Jefferson, veio abrindo a palavra. Deus estava encerrando o tempo dos gentios. Deus estava terminando definitivamente com a igreja e requerendo os seus. Agora o livro está aberto. Amém. O livro está revelado. A coisa mais impressionante lá, eu ia ler, vou só citar, lá em São Lucas 4:16. Você vai encontrar o sacerdote dando o livro para o Senhor. Fechado. Sim. Fechado. Mas quando ele devolve o livro, ele devolveu? Aberto. Entendeu? Não alterou nada. Então, lemos a mensagem com a Bíblia fechada, com o livro fechado.
Mas um dia esse livro abriu. Amém. Um dia esse livro foi revelado. Amém. E quando o livro foi revelado, tivemos um distúrbio religioso. Tivemos separações, cisões, tivemos problemas sérios quando o livro foi aberto. Se a Bíblia, se o livro fosse aberto, se os mistérios fossem abertos e nada acontecesse, e essa gente toda aceitasse de bom grado a abertura da palavra e fizesse o maior movimento dessa nação, aí eu tinha que parar e pensar bem, que negócio é esse? Está todo mundo crendo nisso, está todo mundo vendo isso, os milhares, no Brasil tem 100 milhões, não sei se vocês sabem, registrados de crentes da mensagem. Está no registro, na voz de Deus, 100 mil crentes registrados no Brasil, da mensagem. É gente, é muita gente. Agora pense bem, camarada com a vida toda destroçada, errado, casado pela segunda vez, e aquele burburinho que levantou nessa nação lá no ano 2019, 2020 e por diante, todo mundo abraçava a terceira puxada e Deus passava uma régua e botava todo mundo para dentro. Não foi assim. Foi com distúrbio, foi com sofrimento, foi com lágrimas, foi com separação, foi com perdas de boas amizades. Perder tudo. É perder ou ganhar agora. É agarrar a isto. Amém. O que aconteceu? O que aconteceu foi que da maioria que saíram, voltaram para trás. E ficou esse grupinho agora aqui, que Deus nos guarde até o final. Amém. Porque foi o que sobrou daquilo. Agora, a palavra foi aberta, o livro foi aberto lá para o sacerdote, na congregação, gente. E estavam todos olhando para o Senhor, quando ele leu o profeta Isaías 41. Todos olhavam para ele, ele fechou e não teve nenhum resultado. Então, aonde começou? Começou no Centro-Oeste. No Centro-Oeste nós pregamos algumas vezes lá e fomos pregar em Palmas, Tocantins. De Tocantins nós fomos pregar em Betim. Em Betim, na igreja do pastor José Couto. Depois, sabe o que terminou? Na minha cidade. 2005, São Paulo. Naquele dia, disseram assim, ou vocês saem ou a gente sai com vocês. Falei, vamos achar que a gente sai. Foi em 2005. Aí sacramentou a coisa. Agora, veja o que eu estou dizendo. Por que estava tão claro para os discípulos ver que ele era o Messias e tão difícil para Caifás, para Anás? Porque estava tão fácil para você ver o que representou aquela nuvem no pôr do sol, o que representou as 10 mensagens dos 7 selos, e para outros não quis dizer absolutamente nada. Eu estou lendo um livro, você está lendo um livro, tá? E o livro é um livro que te instrui em alguma coisa muito boa. Eu posso ler um livro e aproveitar o que o livro está me instruindo. Outros podem ler e jogar de um lado, para mim não vale. Isso não serve. Então, para eles a Bíblia não serve. O que serviu para eles foi o que eles têm até hoje. Não passaram disso e não vão passar. Pois bem, vamos lá. Qual é a atração sobre a montanha? 147. Epa. Tá aqui. Eu joguei a mensagem aí que eu estou procurando. 147. Aquilo, a afirmação do irmão Branda, quando eu pego uma mensagem dessa, lógico, a congregação que é bem instruída, sabe? Mas dependendo do lugar, eu vou lá e diz, olha, isso aqui foi tal dia, tal lugar e tal hora, tá? Então, essa mensagem foi pregada exatamente, tá? Ela foi pregada no dia 25 de julho de 65 no Tabernáculo Branco. 25 de julho de 65, que o profeta fala o seguinte: aquilo nunca morrerá.
está constantemente se desvendando, quer dizer, abrindo, cada dia abrindo, da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. Agora, exatamente sobre o monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É a foto de que Deus, é o fato de que Deus e Cristo são um. Quantos viram a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse, a suprema deidade, a suprema autoridade, não há outra vez, não há outro Deus, não há outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra, e disse que se trata, do que se trata todo esse tumulto, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Do que se trata este tumulto? Quando isso aconteceu, o profeta está relatando isso aqui em 65, mas já está 2 anos no passado, que foi 63. Do que se trata este tumulto? Houve morte na América. Os investigadores daquela nuvem, um deles foi morto. Houve uma política para não desvendar o que aquela nuvem significava, porque tinha uma política ali entre a Rússia, tempo da Guerra Fria, e dos Estados Unidos. Mas eles nunca iam chegar a nenhuma conclusão do assunto, eles não iam entender o assunto. Mas houve um alvoroço, houve um tumulto no mundo, nas igrejas. Aquela nuvem sacudiu todas as igrejas e perguntavam: o que é aquilo? Deus fez silêncio. Deus tirou no mesmo ano dessa mensagem aqui o seu profeta, levou para casa, e Deus, como diz, abaixou as asas e ficou quietinho e deixou o tempo passar. E passou, e ismos e mais ismos nos Estados Unidos criou ao redor da nação, principalmente em Nova York, em tantos outros lugares, e cada um tinha uma ideia, tinha um pensamento. Aí saíram seguidores do irmão Branham, pessoas que diziam que o irmão Branham disse isso para ele, tinha que dar continuidade naquilo que o irmão Branham disse para ele. Saiu coisas que não acabavam mais. Isto não trouxe nenhum resultado, nenhuma benécia para ninguém. Mas chegou um tempo que não tinha ninguém, lugar nenhum no mundo. A mensagem era pregada como se prega há 20 anos atrás nessa nação, ou há 30 anos atrás nessa nação. Vocês sabem, no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro. Você pode ir aqui na América Latina, pode ir nos Estados Unidos, você pode ir onde quiser. Você vai encontrar pregando a mesma coisa. Pequenos grupos se levantaram e que viram, de uma maneira sobrenatural, sem nenhum barulho, sem nenhum vendaval, sem que houvesse nada para chamar a atenção das pessoas, no silêncio, foi começando alguém: pô, eu vi isso, ó, eu vi aquilo, eu vi aquele outro, e aparece um ali, outro aqui. Reunimos aqui pastor Ed Bisco de Vancouver, um dos primeiros que veio, e depois vieram outros, né? Veio um aqui, esqueci o nome dele agora, aqui da América Latina, e foi reunindo, até que mais tarde apareceu o pastor Vim também, com uma luz muito boa, nos instruindo. Agora, surgiu gente,
Não apareceu nenhum homem dizendo: eu tenho a revelação desses mistérios e vou passar para vocês. Não, aconteceu de uma maneira coletiva. Sim. Deus foi abrindo a palavra e acontecendo em nosso meio. Quem que nos ensinou? Quem que nos instruiu? Quem que nos trouxe aqui para ver isto? Não levantou um homem que disse, que podia dizer: eu sou capaz. Mas de repente apareceu um ali, começou com o pastor Júlio César e passa para outro, e a coisa foi engrossando. À medida que Deus ia abrindo, a coisa ficando difícil para nós. À medida que ia abrindo, ficando difícil para nós, mas nós não paramos. Amém. Mas não apareceu ninguém para dizer: eu tenho isso. Foi no silêncio, sem barulho, sabe? Sem aquele avivamento que sempre pregaram, que vai haver um avivamento de barreira à terra, e então haverá um poder que vai convergir todos os cantos da mensagem num corpo só. E eu quero ver aonde está escrito isso. Aí seria uma coisa difícil, seria um ecumenismo na mensagem, né? Vai haver um movimento de varrer a terra e todos os crentes da mensagem irão se convergir num grupo só. Então teria que tirar num caminhão e meio de ismo da mensagem para isso acontecer. Isso não é verdade. Isso não fecha com a Bíblia, não fecha com as Escrituras. Deus tratou foi com a mulher do poço. Amém. Não foi com a parentela dela. Deus tratou exatamente foi com aquele homem que entrou lá no tanque de Betesda, no meio de tanta gente doente, crianças, e era uma multidão. E então o Senhor entra no meio da multidão e cura um homem. O homem sabia depois quem era que entrou lá no tanque de Betesda no outro dia. A samaritana ficou sabendo que ele era o seu Redentor, que ele era o Messias. Natanael descobriu que ele era o Deus Todo-Poderoso. Você percebe que ele foi a indivíduo e foi aglutinando um pequeno grupo que ele revelou a cada um. Não foi ninguém que veio, fez um movimento. Então a palavra vai até a semente, e a semente recebe a revelação, porque a revelação não se explica, a revelação não se escreve, a revelação é algo particular, como ele diz para Pedro: olha, não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou que eu sou o Cristo. Então Pedro ficou sabendo naquela hora que ele era o Cristo, e mais ninguém ficou sabendo. Aleluia. Agora você deve sentir muito bem-aventurado em saber que você, Deus te escolheu para revelar Jesus Cristo a você. Aleluia. Glória. Isso não é por esforços, isso não é porque é um religioso, é um santarrão. Quando você recebe isto, tem um sinal: a tua vida muda. Não é a mudança religiosa, mas a sua vida muda. Você passa a ser um crente sólido, estabelecido na palavra, e ninguém pode torcer para lado nenhum. Ele diz, Apocalipse 10, de 1 a 7, é nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre-se exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, uma coisa que eu quero deixar cair aqui de uma maneira bem, como diz, bem tranquila. Olha, Deus tomou um homem, pôs o nome nele de Adão, depois ele foi neste mesmo homem, tirou parte desse homem e colocou uma mulher ali. Adão não conhecia Eva,
Eva não conhecia Adão. Se você lê nas Escrituras, o profeta fala, por muitas vezes enfaticamente, que Adão não chegou a conhecer Eva. É quando Deus dá o Espírito Santo para uma pessoa, aí ele se revela, ele vai até você e Deus te conhece. E quando aquilo estava acontecendo, agora, tinha um animal no jardim do Éden chamado serpente, não tinha? Aquele animal estava ali por muito tempo, não sei precisar quantos anos, mas foi colocado ali para um propósito, por uma causa, tá? Porque Satanás tinha feito com que o homem caísse e a terra ficasse sem forma e vazia. Isso nós lemos lá no começo, Gênesis 1, verso 2, tá? Se Adão conhecesse Eva antes da queda, nós fazemos a seguinte pergunta: como que eu ia conhecer o plano de redenção? Se Adão conhecesse Eva antes da queda, então traria o primeiro filho, e esse primeiro filho, o profeta diz, seria Cristo, que Eva traria através de Adão. Mas Satanás chegou na frente e pôs a sua semente na igreja. Essa igreja, Eva, recebe a semente de Satanás. E quando aquilo aconteceu, então, quando Adão chegou a hora dele conhecer Eva, ela não era pura, ela não era virgem, ela já tinha uma outra semente ali. Essa é a história da igreja. Quando Cristo quis conhecer a igreja, ela caiu em Roma, caiu em Niceia. Quando Cristo foi chegar nela, ela tinha uma outra semente, tinha uma doutrina romana. E ela cavalgou a era dos mártires, e ela chegou até nos nossos dias. Veio de Lutero, Wesley. Aí Deus, sabe o que ele faz? Ele faz um movimento depois do sexto mensageiro. E esse movimento era o movimento de 1906, o movimento pentecostal. Quando os pentecostais estavam afirmando que eles tinham recebido tudo e que não faltava mais nada para eles, depois de 3 anos eles formaram uma organização. O que entrou ali? Entrou a mesma semente lá de Niceia, entrou nos pentecostais. Essa é a mesma coisa. Quando eles disseram, nós temos tudo, e logo depois de 3 anos, eles formaram uma organização. Aquele germe maligno de vida organizada entrou na igreja. Foi o mesmo que aconteceu no Jardim do Éden. Então eu estou tentando repetir o Jardim do Éden no fim. E a igreja, veja a igreja pentecostal. Vamos congregar com Silas Malafaia, aí da Assembleia. Vocês devem conhecer, ele é muito popular, não é? A igreja que era a igreja um pouco mais perto da verdade, era a Assembleia de Deus. Nunca ficou tão longe, tão perversa como ela está hoje. Então, aquela semente que entrou neles em 1909, 3 anos depois, começou a crescer. Mais 100 anos faz. Mais 100 anos. Mas aquela semente gerou um Caim. Estão me entendendo? Amém. A minha linha de raciocínio? Amém. Gerou um Caim.
Caim está aí. Caim está solto aí nas igrejas. Um religioso assassino. Um religioso assassino, um político. Então, tornou-se um homem. Aquela semente passou por aquele processo, entrou nos pentecostais, colocou a semente maligna naquela igreja, ela cresceu, passaram 100 anos e ela está aí. Está aí. O filho do diabo está solto aí. Satanás está solto aí. Judas está solto aí. Esaú está solto. Balaão está solto. Está aí essa cambada toda. Agora, quando o Senhor, 3 anos mais tarde, lá em 1909, Deus visita a terra. Quando o diabo, preste atenção nisso, talvez eu pare por aqui. Quando o diabo visitou a igreja pentecostal, e formou uma igreja Assembleia de Deus, que eu sei que é ela, e depois a Pentecostal Unida, que eu tenho toda a história, lá em 1903. Sabe o que aconteceu em 1909? Sabe o que aconteceu em 1909? Deus veio na terra. Amém. 6 de abril de 1909. Quem é o ser que desce na casa dos Brahmas? Que entra por aquela janela? Aquela estrela que desce. Quem era? Que parou sobre aquela criança? Então, o mundo estava organizando, o mundo pentecostal, e Deus tinha visitado uma família. 1909, 6 de abril. E Deus levantou Malaquias 4. Deus levantou o 7º anjo. Depois ele veio pregar para os pentecostais. Os pentecostais foram o suporte, a base das campanhas do irmão Branham, mas o que o irmão Branham estava pregando de 1933 até 46 não era a mensagem. Porque foi exatamente em 1946 que hasteou a bandeira de Israel. Tinha que cumprir uma escritura. Amém. A figueira tinha que florescer. Amém. Sem a figueira florescer, não saía esta mensagem. Sim. Isso está lá em Romanos 11, 29. Não saía. Mas quando a figueira floresceu, que a bandeira levantou, hasteou a bandeira de Davi, lá em Tel Aviv, o anjo veio ao irmão Branham e disse: sai com essa mensagem, agora é tempo dela. Em 1946, aí o profeta começou a pregar a mensagem. Daí por diante, o irmão Branham começou a ser estranho para ele, mas tem muito movimento ainda até 53, até 54, 55, viagem para a África e muitas campanhas. Mas em 56, Deus bateu o martelo, acabou. A era da Odisseia terminou em 56. Deus disse assim para o irmão Branham: olha, não ore mais pela América. A América está acabada. Agora era tempo dele abrir os mistérios, e o profeta logo começa a pregar a mensagem que é atrás do véu, véu adentro. Começou a pregar véu adentro, lembra que pregou véu? A primeira mensagem foi véu adentro, e depois começou a pregar Apocalipse, né? 1, 2, 3, 4 e 5, e depois ele veio com as eras da igreja. Então o livro agora está movendo da mão do sacerdote para a palavra. Amém. O livro está movendo. Deus está saindo das eras. As eras da igreja é um movimento sacerdotal. Ele foi o Filho de Deus nas eras da igreja. Era uma era sacerdotal. O livro agora sai através da mensagem das 7 eras da igreja e começa a voltar para a mão do seu dono original. Por isso que eu leio Apocalipse 5. Então ele desce do trono e tem um livro na mão, Apocalipse 5. Abre o livro e diz: eu vou conclamar, eu vou reclamar a minha semente. Abriu o livro e chamou cada nome naquele livro. Ele fecha o livro
e vai para Apocalipse capítulo 6. Então o livro está aberto. Apocalipse 5, ele vem com o livro aberto, sangrando com o livro aberto. Então o livro está sendo transferido da mão do sacerdote para Cristo. Então veio o livro na mão do profeta no Monte Pôr do Sol. Ele abriu a palavra, revelou os mistérios. Ele pega este livro que ele abriu ali e devolve para a sua esposa. Amém. Glória a Deus. Ele toma aquele livro e devolve para a sua esposa. O livro não está na mão de William Branham. O livro não está na mão de Cristo. O livro está na mão dos herdeiros da promessa, na mão da noiva. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Senhor Deus, quero agradecer o Senhor com todo o meu coração por trazer essa simples palavra nesta noite para uma igreja que sabe ouvir, compreende os propósitos do Senhor, sabe todas as coisas. E eu creio que o Espírito do Senhor me orientou, me conduziu, me ungiu para falar o que eu falei aqui nesta noite. Espero, Senhor, que uma palavra que saiu da minha boca possa ter ajudado o irmão, uma irmã aqui, quem quer que seja. Pai, muito obrigado por ter esta oportunidade de vê-los aqui, o pastor Aparecido, o pastor Lindomar, de estar reunido com eles. Ó Senhor, eu creio que se houver um tempo, nós teremos outras oportunidades para ter grandes momentos em sua presença. Obrigado por esta noite, obrigado por cada companheiro que está aqui, obrigado por essa igreja sentada em lugares celestiais, adorando o Espírito em verdade. Muito obrigado, Senhor, que as necessidades desta igreja aqui, nesta cidade, seja suprido. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pastor. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. Eu creio que qualquer que seja o seu problema essa noite, se você crer, não sairá daqui com você. Amém? Vamos adorar o Senhor com louvor, irmãos, antes de nós concluirmos. Esse hino aqui, ele me marcou e eu sempre tenho que cantar ele. Jesus desceu à terra por mim. E aí nós estaremos concluindo. O pastor João já orou, né? Eu creio que Deus nos abençoa essa noite. Amém? E amanhã, 6h30, né? Estaremos aqui adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus e já em expectativa, né? Daqui 2 meses nosso encontro aqui, desde já os irmãos aí de São Paulo convidado, né? Sábado nós teremos aqui um culto especial com o pastor Vilaça. Os irmãos desde já são nossos convidados. Amém? Vamos cantar esse louvor e após estará encerrado o culto. Ele recebia no céu toda a honra, glória e louvor. Já estávamos com ele no céu, antes do sol existir. Não preciso guerrear, ao seu lado decidimos ficar. Ele era visto e amado por anjos, nossas teofanias. Eu vi sozinho lutando com o mal, viu minha vida chegar ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu e 7 anjos foram vistos no céu, trocou seu trono por teu coração. Seu inimigo lançou por terra, quando o inimigo celebrava meu fim.
a honra, a glória e o louvor. Já estávamos com Ele no céu, antes do sol existir. E no preciso guerrear, ao seu lado decidimos ficar. Ele era visto e amado por anjos, nossas teofanias. Vivo sozinho lutando com o mal, viu minha vida chegar ao final e resolveu entrar em guerra por mim. Ele desceu e 7 anjos foram vistos do céu, trocou seu trono por o meu coração. Meu inimigo lançou por terra, meu inimigo celebrava meu fim. Jesus desceu à terra por mim. Aleluia. Quando o inimigo celebrava o nosso fim, Ele desceu à terra por nós. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.